Olá, amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20 horas. Agora exatamente 19h30 e 42 segundos aqui na Avenida Paulista, onde é a rádio, programa ao vivo. Aqui na parte técnica, meu amigo Tomás, que eu não via já tem umas 3 semanas mais ou menos, e quando eu cheguei aqui no estúdio eu me assustei, porque ele tirou umas folgas aí e voltou barbudo, tá parecendo um urso ali, e eu tô até com medo de olhar aqui pelo vidro. Urso panda, ele tá falando ali. Tá bom, tudo bom, Tomás? Tinha quase um mês que eu não vi o Tomás, eu tive viajando também. E semana passada tivemos que repetir um programa antigo, porque eu tive que fazer uma cirurgia nos olhos e o meu olho esquerdo estava muito inflamado, eu não podia pegar claridade diretamente nos olhos. Eu ainda estou me recuperando, né? Leva uns dias, mas já podendo trabalhar, fazer as coisas, mas a claridade ainda incomoda muito, tem que acertar o grau do óculos, ainda estou com um olho muito bom, o outro capengando, alternando uma coisa e a outra, mas dá para fazer o programa de forma bem legal. Está aqui comigo hoje meu amigo Otto, do Rio de Janeiro, mora lá em São Conrado, e quando eu vou ao Rio de Janeiro fazer as palestras, e eu estava lá também alguns dias antes, fazendo 4 palestras, eu fico hospedado na casa do Otto, que eu chamo de pensão do Otto, né, Otto? Ele me hospeda lá muito bem, me trata muito bem, e ele vai passar uns 10 dias aqui em São Paulo, está aqui, veio na rádio, está aqui junto comigo. Bom, vamos lá. Para variar, pessoal, eu separei uma série de temas aqui para poder ventilar, compartilhar com vocês aqui no programa, principalmente sobre questões de saídas do corpo. Muitas vezes eu recolho perguntas das pessoas nas palestras e cursos, alguma coisa que alguém narra, uma dúvida que eu possa trazer para cá e responder para todo mundo e tirar dúvidas gerais, alguma coisa que seja pertinente aos temas do programa. E aí, então, eu às vezes seleciono algumas dessas perguntas que me fazem presencialmente nas palestras e cursos que eu faço e trago para cá. Então, eu separei algumas coisas de saídas do corpo que são sensações e sintomas que pessoas que experimentam essas experiências extracorpóreas sentem e muitas vezes não entendem porque não aprofundaram o estudo específico nessa área. Tem muitas pessoas que têm saídas do corpo, mas elas não aprofundam a temática específica para poder desenvolver melhor e usufruir melhor desta capacidade que nelas emergiu e está um pouco mais fácil de acontecer. Então eu conheci muitas pessoas que tinham um campo energético já naturalmente solto, tinham possibilidades de exploração fora do corpo com estas capacidades, mas não investiam nisso não. Não tiravam um tempo para estudar, para avançar, tinham o potencial, mas não tinham o esforço delas para melhorá-lo. Igualzinho um jogador de futebol, por exemplo, que tem um potencial para jogar bem pra caramba, mas não treina, Otto. Não treina, engorda muito, ou não liga muito para as partidas. Você fala, poxa, você joga um bolão, por que você não se esforça mais e põe essa capacidade em ação? Mas fica empurrando com a barriga aquele jogador com o tempo, perde as características, engorda, não consegue mais jogar melhor, depois tenta recuperar, já não consegue. Tem muita gente que mexe com as saídas do corpo que acontece isso daí. Por outro lado, tem muitas pessoas que frequentam grupos espirituais e gostam de estudar determinados temas sobre a abordagem daquele grupo. Então é mais do que natural que se você pegar um espírita que está tendo saídas do corpo, ele vai procurar entender as saídas do corpo dentro do contexto espírita do qual ele participa, o que é natural e normal. Ele vai buscar a literatura espírita, coisas que falem de saídas do corpo naquele contexto para ele tentar entender. Pegue um umbandista que também esteja tendo saídas do corpo, ele vai procurar literatura dentro da Umbanda ou relatos, ou conversar com outros médiuns no contexto da Umbanda para tentar entender naquele contexto as saídas do corpo, o que também é natural. Você pegue um ocultista que vai estudar as saídas do corpo dentro de parâmetros esotéricos, ele vai buscar literatura ocultista, fragmentos esotéricos que falem das saídas do corpo, interpretadas de forma
esotérica, hermética, o que é natural naquele contexto. E daí por diante, pegue alguém que vai estudar as saídas do corpo no contexto da conscienciologia e vai interpretar tudo com a nomenclatura da conscienciologia e dentro daqueles parâmetros. E muitas vezes não tem abertura para outros lugares. E assim é em todas as maneiras que as pessoas trabalham. É diferente quando você tem saídas do corpo e faz a literatura de conjunto, ler todas as áreas, harmonizar em você e aprofundar. Então, o que acontece? Uma pessoa dentro de um contexto, ela lê aquilo naquele contexto, e aí ela só vai aprender aquilo. De repente, outra pessoa tendo saídas do corpo em outro contexto, vai olhar aquilo por outro ângulo, e outra por outro ângulo. Se você ficar preso só num ângulo do que uma área específica está falando sobre saídas do corpo, você vai ficar limitado e bitolado dentro daquela área. E é claro que essas áreas de estudos não têm culpa disso. É a própria pessoa que está aprendendo ela mesma dentro de um estudo lacrado, só dentro de uma abordagem. Saídas do corpo não tem dono. Acontece com espírita, com um bandista, com um ocultista, com um conscienciólogo, com um materialista, que mesmo que não acredite nisso também rola com ele muitas vezes. Então é um tema que não tem dono, tem várias abordagens. Agora, existe literatura específica de saídas do corpo, com autores específicos que vêm aprofundando essa temática com suas narrativas, perspectivas e pesquisas, clareando bastante sobre saídas do corpo. Então, mesmo assim, a literatura específica de saídas do corpo, você também não pode ficar preso nela, porque cada autor tem sua abordagem e sua maneira pessoal de olhar as saídas do corpo. Tem um que é mais técnico, o outro é mais místico, o outro é mais medroso, o outro já mexia com energia, um é médium, o outro não tem a mediunidade ostensiva, um trabalha com cura, o outro não, tem de tudo. E esses autores também espelham na literatura que eles produzem sobre saídas do corpo um pouco deles mesmos. É assim, isso também é natural. Agora, se a pessoa tiver visão de conjunto, lê a literatura de experiências fora do corpo de forma geral e ainda estuda dentro da área que ela gosta, ela pode somar e ter uma visão mais universalista. Isso vai criar amplitude, novos horizontes dentro da perspectiva das saídas do corpo dela. Eu dei muita sorte ao longo da minha vida, porque eu pude ter essa percepção bem jovem de que a saída do corpo ela estava espelhada dentro de várias áreas. E eu sempre estudei de tudo. Então me deu uma forma de entendimento geral que quando alguém me faz um relato, eu entendo o contexto da pessoa. Mas, às vezes, a pessoa também, presa no contexto dela, ela quer interpretar tudo que rola no universo de acordo com a doutrina dela ou só com os parâmetros dela, sejam eles quais forem. E a saída do corpo, ela te dá uma liberdade de consciência e de observação muito grande. O estudo da saída do corpo ele é libertário, porque ele está te mostrando outras realidades, além da vida somente carnal. Você está vivendo uma experiência extrafísica. E isto levando em conta pessoas que trabalham bem com isso. Eu não estou falando de pessoas que experimentam saídas do corpo e estão confusas, não se encontraram ainda. Estou falando de gente séria, que aprofunda o tema. Ela vai vislumbrar um novo horizonte e vai crescer muito com isso, vai encaixar na matéria de volta e vai trazer essa expansão para a vida cotidiana dela, dentro da normalidade do dia a dia. Mas a perspectiva dela, ela é um pouco diferente sobre morte, sobre corpo humano, vida, porque ela está tendo uma oportunidade durante essas saídas, principalmente durante o sono, de abrir outros conceitos, outros conteúdos, e o contato que ela tem com presenças extrafísicas reais que podem lhe orientar, que são os mentores ou amparadores ou guias espirituais, que podem orientá-la dentro daquilo que ela está buscando, como professores orientando um aluno, não como deuses, porém como parceiros extrafísicos de jornada, irmãos mais velhos que ajudam o irmão mais novo. E aquele contato que um médium tem, muitas vezes, numa reunião, com esses mentores, através da mediunidade, muitas vezes aquele contato é ali. Ele lida com o mundo espiritual enquanto o homem terrestre, espírito encarnado, numa relação interplanos pela mediunidade, onde a presença espiritual vem de lá e se comunica através dele. Então, muitos médiuns lidam com o plano espiritual na condição de homem encarnado percebendo o espírito.
Quando a pessoa sai do corpo e vê o espírito de frente, sem o médium no meio, isso é um contato direto, linha direta, você cara a cara com aquela presença espiritual. É um pouco diferente. Então isso explica médiums que muitas vezes acoplam mentores em reuniões variadas, mas tem medo de encontrar com eles cara a cara lá fora. Imagine a ironia disso, médiums com medo de espíritos. Eu conheço um monte, né? É médium que quando perde alguém, chora mais do que o materialista que perdeu também alguém e não está chorando tanto, sendo que o médium, podendo perceber algo extrafísico, ele tem outras maneiras de gerenciar a sua perda, que não é não sentir saudade, mas ele tem possibilidades de perceber que a vida continua. Ele é médium, não é uma pessoa que não tem noção. Tem noção. Então, quando eu falo isso, tem gente que fala, isso é frieza. Não é frieza, isso é discernimento. Se alguém mexe com a parte espiritual, ela tem noção de que a vida não é só o corpo. Quando ela perde alguém, ela vai sentir falta da pessoa. Isto é mais do que natural. Se não sentir falta, tem algo errado. Essa é a parte emocional. Mas o conhecimento que ela tem, a vivência espiritual que ela tem, lhe dá a condição de perceber que aquilo foi apenas uma passagem, a pessoa está viva em outro plano. Não tem nada a ver com frieza, isso tem a ver com discernimento do que você está estudando, do que você está vivenciando. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho 62 anos, eu presenciei muita gente tendo esse problema, estando dentro de um tema espiritual profundo e, ao mesmo tempo, quando perdia alguém, desabava completamente, como se não tivesse estrutura. E é claro, sempre alguém vai justificar isso psicologicamente. Ah, mas por trás do médium tem uma pessoa, e essa pessoa, ela tem carência. Tem, mas ela está estudando a parte espiritual. Eu não estou falando de carência, eu estou falando de discernimento. Ela sabe que a vida continua. Então, opere de acordo com o que você está estudando, vivenciando e sentindo. E ao longo de décadas mexendo com esses temas, seja pelas projeções, a mediunidade, a parte oriental, os chakras e tudo que eu pude observar, além de tudo que eu pude estudar de conjunto ao longo dos anos, eu vi um monte de gente que eu conhecia aqui encarnados, que desencarnaram, e eu vi vários deles do lado de lá, todos estavam vivos. Então eu, muito jovem, participava de um time, né, no bairro onde eu morava, e desencarnou o quarto zagueiro do time, que era um rapaz negro, alto, um amigão meu, divertidíssimo, contava piadas, muito legal, gostava muito dele. Não estou citando o nome aqui para não ferir suscetibilidades de familiares que porventura possam ouvir o programa. E ele jogava de quarto zagueiro na zaga do lado esquerdo, e ele era muito bom. Ele tinha inclusive passado em testes no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, para treinar e tentar ser um jogador de futebol, de tão bom que ele era. E aí, nós éramos todos muito jovens, e eu lidando com as projeções, ainda tentando entender, foi achado o cadáver do meu amigo crivado de balas na Baixada Fluminense, onde eu morava. Eu não cresci em mansão, não cresci dentro do Himalaia nem na pirâmide, eu cresci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu não estava dentro de templo, não estava nada, não era médium, não era iniciado, era apenas um jovem e comecei a ter saídas do corpo, gostando de rock, principalmente Queen, Pink Floyd, Yes, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple, que eu adoro até hoje. Namorando, indo à praia, indo ao cinema e ao teatro, trabalhando de dia no escritório, fazendo segundo grau à noite, absolutamente normal, não estava dentro de templo algum, não estava vestido de branco, não frequentava grupo nenhum, simplesmente as saídas aconteciam espontaneamente. E aí, eu me acostumando com elas, e então foi achado o cadáver do meu amigo crivado de balas. No velório, enrolaram uma bandeira do Flamengo no caixão. Ele era torcedor fanático do Flamengo, e nós todos fomos ao enterro com o uniforme do time, em homenagem a ele. Ele gostava muito do nosso time e era grande amigo meu. Eu chorei pra caramba, eu era um jovem. Um tempo depois, numa saída do corpo, ele apareceu. Ele estava vivo, gente, sabe? E ainda se adaptando ao lado de lá, eu fui descobrir depois que ele estava devendo aos traficantes do local, ele tinha enveredado pelo uso da droga, ninguém sabia, e como ele ficou devendo, os caras executaram
o corpo físico dele, porque executar a consciência é impossível. Executaram o corpo humano, ele foi expelido para o lado de lá, mas continuava vivo. Eu pude abraçar o meu amigo, percebi que ele estava vivo e ele falou: conta para as pessoas que eu não estou morto. Isso, eu bem jovem. E aí, isso me causou um questionamento muito grande na ocasião. A grande surpresa nesse encontro que eu tive, e eu já tendo várias experiências mesmo muito jovem, foi encontrar o cara igualzinho ele era. O corpo espiritual dele refletia exatamente o formato dele, negro, alto, forte, risonho. Ali, um cara muito legal. Eu dei um abraço nele extrafísico e trouxe essa informação para dentro do corpo. Qual foi o questionamento? Eu pensei, eu chorei pra caramba a perda do meu grande amigo por assassinato na Baixada Fluminense. E o cara está vivo do lado de fora. O que adiantou o meu choro se o cara não morreu, só estava fora do corpo, o corpo dele ficou aqui, ele não está mais no plano físico, mas o cara não está morto, ele está vivo em outro plano. Para que adiantou meu choro? E aí eu comecei a me questionar. Passaram-se os meses e o lateral esquerdo do time também desencarnou. Ele era magérrimo, jogava muito bem, sabe? Canhoto. Estava treinando no Fluminense também para tentar virar profissional, um cara que eu acho que seria um craque mesmo, magérrimo, gente, imagina. E aí desencarnou durante o sono de parada cardiorrespiratória, porque ele tinha um colesterol muito alto, era uma coisa de família meio genética. Jovem, magrinho, sem ter sobrepeso, sem ter problema algum, simplesmente um ataque cardíaco fulminante durante o sono. E aí foi novo trauma para o nosso time. E eu comecei a ficar preocupado, Otto, porque o quarto zagueiro à esquerda desencarnou, o lateral esquerdo desencarnou. Quem seria o próximo do time? O ponta esquerda, que era eu, ou o meia esquerda, né? E aí fui ao velório, enrolaram no caixão do corpo dele, não dele, porque ele não está lá dentro. A minha visão é essa. Enrolaram a bandeira do Botafogo, ele era torcedor do Botafogo igual eu, em volta do caixão, e todos nós fomos vestidos com o uniforme do time novamente para mais um velório de um membro do nosso time. Dessa vez eu chorei só pela metade, já meio que escaldado pela experiência anterior. Passou-se um tempo e eu vi este amigo fora do corpo e ele não ficou bem, diferente do Jorge. E veja, o Jorge morreu assassinado, né? Desencarnou por assassinato do corpo dele. Rapidamente estava bem. E esse outro amigo desencarnou por motivos naturais e não estava legal. Ele era muito irritadiço e tal, brigava muito. E aí eu pude aplicar energia nele, eu bem jovem já sabia, apliquei um passe, ele passou para outro plano. E aí isto me referendou a experiência anterior com outro amigo. Simplesmente não adiantava eu ir num velório, chorar pra caramba e ficar sentindo a perda se a pessoa continuava viva em outro plano e eu estava encontrando. Então, desta época em diante, pelo discernimento que a experiência fora do corpo me deu, não é por frieza, eu percebi claramente que não tinha morte. Eu estava vendo. E além disso, na saída do corpo, eu via meu corpo de fora. Eu sabia que eu não era o corpo. E o mundo inteiro poderia dizer que não. Eu tinha certeza. Isso não é um sonho. Não é sonho normal, não é sonho lúcido. Isso é projeção extrafísica. E eu estava consciente. Muitos de vocês também têm essas experiências. Eu sabia que eu não era o corpo. Estava vendo gente que tinha morrido viva em outro plano. O que eu ia fazer num cemitério? Então, daquela época em diante, eu bem jovem, falei comigo mesmo, olha, nunca mais eu vou a um velório por um motivo de uma perda ou por alguma coisa. Eu vou para ajudar os familiares que ficaram, dou um abraço em um, dou um passe sem ninguém ver no outro. Se o espírito estiver preso, eu dou um passe e solto ele sem ninguém ver de alguma forma. Eu vou para ajudar os que ficaram e estão doloridos pela dor da perda e para ajudar, se for necessário, a pessoa que desencarnou na sua passagem. E com o tempo, a mediunidade, as desobsessões, isso só foi ficando mais agudo. E eu permaneço assim, essas décadas todas, com o mesmo pensamento. Ninguém morre. E eu não tenho que ir a um velório ficar descabelando ali por dor de perda se a pessoa está viva em outro plano. Como é que um médium, um de vocês que esteja me ouvindo que é médium, não compreende isto? E eu não estou falando de saudade. Você vai sentir a falta das pessoas. Não é isso. Eu estou falando como é que você gerencia isso. Você ainda fica de luto falando, meu pai morreu. Que morreu, caramba! Ninguém morre. Meu pai desencarnou tem 4 meses. Eu já ouvi algumas vezes. Minha mãe desencarnou, também já vi. Então, não há problema a maneira como você lida.
o respeito existe pelos restos mortais que fazem parte da Terra. É elemento terrestre, que é energia condensada, que é a matéria, e volta a ser energia. Agora, a pessoa que estava ali, a consciência, está viva em outro plano, em outro campo energético, com outro veículo de manifestação, que é o corpo psíquico. Então, isso é claro. Tá? Então, quando ocorrem essas passagens, a pessoa sente um baque. Isso pode ser, inclusive, a passagem de um animal, seu bichinho de estimação, que você é o tutor, e que não é nem bichinho de estimação, é seu filho, sua filha, porque você trata assim o bichinho que Deus colocou na sua vida para você cuidar. Até nisso. E muita gente sente uma perda enorme quando perde o bichinho. O meu Urama está com 15, daqui a pouco ele vai embora por velhice ou alguma coisa. Eu entendo, o tempo dos animais é menor do que o nosso. Vou sentir uma falta danada dele, mas a ideia da morte não passa na minha cabeça. A escuridão da perda, o luto, nada disso. A parte espiritual já me liquidou esse tipo de coisa ruim na cabeça. E eu entendo pessoas que não estudam essa temática em geral, que procedam da maneira que elas acham. Chore muito, tem que chorar, dá sua expressão. Mas estudantes espirituais, você está de sacanagem. São pessoas que estão abrindo horizontes, sabem da verdade, além da ilusão dos 5 sentidos da carne, que a vida continua. Você tem que ser responsável e consciente com o que você sabe. Isso é coerência, é equilíbrio, não tem nada a ver com frieza. É claro, pessoas em volta vão te criticar porque você não desequilibrou quando perdeu alguém. Mas o problema é delas, você está dentro daquilo que você está estudando, não tem nada a ver com perda. Agora imagina, estudando e vivenciando saídas do corpo, pego alguém que sai do corpo, perdeu alguém, essa pessoa descabelada, e ela sai do corpo. Como que pode? Ela já viu tanta coisa, sabe? Um médium já sentiu tanta coisa, já viu tanta coisa. Então tem coisa que precisa ter responsabilidade, clareza nas assertivas. Não tem nada a ver com radicalismo, não tem nada a ver com fanatismo, frieza ou não ter amor. Pessoal, eu fui acusado às vezes por pessoas próximas de quando se perde alguém, principalmente na família, de eu ser frio. E eu olhava para eles e ao mesmo tempo eu falava, eu não sou frio, vocês é que estão totalmente atolados na dor da perda e não conseguem raciocinar. Era a minha visão. E aí alguém falava assim, você não tem sentimentos. E veja, eu sou capaz de chorar vendo um pôr de sol ou um nascer do sol, um momento da aurora. Sou capaz de chorar vendo uma flor abrir. Sou capaz de chorar olhando nos olhos de alguém e sentindo um sentimento bom. Sou capaz de chorar lendo um poema incrível. Sou capaz de chorar escutando um solo de guitarra. Agora, eu não sou capaz de chorar porque alguém saiu do corpo de uma vez e foi morar em outro plano, e isso é natural. Agora, a pessoa que me dizia que eu era frio, ela não chorava no pôr do sol, não gostava de música, e eu que era frio. Então, tem coisas que precisam ser bem clareadas. O nome do programa aqui é Viagem Espiritual, é esclarecimento, é falar dessa temática espiritual. Imagine eu chegar aqui para falar, fique de luto, chore pra caramba, vá visitar o cadáver no dia de finado. Isso não tem nada a ver para quem estuda a parte espiritual, mas isso tem tudo a ver para a maior parte da população que não estuda, e isso é normal. Eu não estou falando para essas pessoas, eu estou falando para vocês que estudam a parte espiritual, e aí o nível de consciência precisa dar um upgrade, gente. Precisa uma hora alavancar crescimento, vencer a sua inércia, vencer o medo, vencer o negativismo, e em cima da ideia de luto, projete luz. E isso não é frieza, isso é esclarecimento, é discernimento, é sentimento legal, é amor. Tanto amor que você dá um passe na pessoa que foi embora. E o seu familiar que está aqui chorando não deu passe, não ajudou e te chama de frio. E você foi o único que emanou amor na intenção de quem partiu. Então, lide com essas coisas de outra forma, respeite o condicionamento das pessoas, mas eu estou falando é para você, não é para as pessoas. Você que estuda a parte espiritual, seja lá em que doutrina for, em doutrina nenhuma, observa bem se os estudos espirituais estão erradicando a ideia do luto na sua mente, a treva da ideia de que tudo acaba na morte, se não tem algo errado com você e com aquilo que você está estudando. Uma das coisas que o conhecimento espiritual faz é erradicar a escuridão da ideia do fim das coisas. Tudo continua, na natureza nada morre, tudo se transforma, o corpo é matéria e matéria é energia condensada, e a energia não pode ser criada ou destruída, só transformada, e a consciência sobrevive à morte.
a pessoa pode sair do corpo, o médium pode ter o contato, alguém pode ter clarividência, tudo isso é natural. E eu não consigo compreender como muita gente estuda isso e continua abatido pela sombra do medo e da treva em relação aos temas de perda e de morte. A dor é grande, mas ela é maior ainda, a dor da perda, quando falta gerenciamento da inteligência para equilibrar as emoções. Reprimir a emoção não, mas equilibrá-las, com certeza. Pode ser quem for que partir. Você que mexe com a parte espiritual, tem um entendimento, um sentimento legal para expandir teu chakra cardiorrespiratório a favor de quem partiu, mandar um abraço espiritual. Vocês já imaginaram eu fazendo a prece para alguém? O Otto, meu amigo que está aqui, desencarnou. Aí eu falo, olha, Otto, eu estou fazendo a prece para você, meu irmão, você aí no astral, uma prece. Fica uma coisa, gente, congelada assim. Isso é diferente de falar, Otto, meu amigo, tô te mandando um abração, cara, eu sei que você tá vivo, sabe? Tô te mandando uma luz, caso você precise, mas se é uma pessoa boa, nem precisa. Mas vai um abraço de luz aí, eu sei que você tá vivo, cara. Você não tá em inferno nenhum, nem em céu nenhum, porque inferno e céu são interiores. Paraíso e inferno, cada um carrega o seu dentro. E isso espelha o plano extrafísico, onde a pessoa se sintoniza, o extrafísico denso, o médio, o avançado. Otto, vai expandindo a consciência aí, de vez em quando aparece, cara. Aí dá notícias, me conta o que você está fazendo. E se eu puder um dia na saída do corpo, eu te dar um abraço aí e a gente vai conversar como sempre. E toca a bola daí, que eu vou tocando a bola daqui até chegar a minha hora. E aí o dia que eu partir, a gente se encontra e novamente convive em diversas coisas, sabe? Jogar um pouco de luz em cima disso, que não é frieza nenhuma, é amor numa escala com discernimento, amor em forma de luz, e não choro, lamentação em forma de treva, em forma de luto. Você estuda a parte espiritual, precisa erradicar a escuridão da mente e do coração e colocar amor, alegria, discernimento. E aí sim, você vai estar dentro da sintonia da espiritualidade mais alta, que você estuda, que você ora, que você pensa, mas que na hora da prática você não confia e por isso você desaba. E é nas horas das provas que a gente tem que usar todo esse conhecimento para transformar e vencer as nossas provas. Tomás, já estamos na hora do intervalo? Gente, bastou ele voltar, que ele começou com o vício dele de adiantar o relógio. Tomás, eu não falei quase nada, cara. E já acabou o primeiro bloco? Caramba, gente, olha, eu vou aqui para o intervalo, vou ter uma DR com ele, discutir o relacionamento com ele agora aqui no intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí de todas as quintas, a partir das 19h30, agora 20 horas aqui na Avenida Paulista. Vamos aí para o segundo bloco. Veja, eu comecei no primeiro bloco falando, olha, a gente tinha separado alguns temas sobre saídas do corpo aqui, e às vezes alguém me pergunta coisas, e esse material está todo aqui, anotado como tópicos para eu poder explicar. E aí eu acabei falando e fui indo, né? Mas o que eu queria passar mesmo vai vir agora, tá? Que ainda não é essa parte sobre sensações nas saídas do corpo. É que é o seguinte, vocês que escutam um programa há anos estão acostumados de eu chegar e falar assim, gente, eu tinha anotado algumas coisas, estava sentado ali no saguão da rádio e aí apareceu algo, eu comecei a mexer e eu chego, eu mudo tudo e empurro o que eu tinha anotado para quinta-feira seguinte. Acontece ontem, no grupo de estudos do IPPB, que às quartas-feiras, às 20 horas, é um grupo fechado de 100 pessoas que estudam há anos comigo. É o pessoal que faz os cursos de experiências fora do corpo comigo e depois fica no grupo de estudo toda quarta. Não tem como abrir, é um grupo de estudantes saídas do corpo há anos, 100 pessoas, já tem bastante gente. E ontem eu comecei uma sequência de aulas, fiz a primeira fase sobre assédios espirituais, obsessão e desobsessão e os mecanismos desses assédios. Eu recentemente falei nisso aqui no programa, mas um pedacinho, enquanto que lá é um material inteiro que vai durar 3, 4 aulas ao longo desse mês, e eu comecei ontem, né? Então, hoje, na parte da tarde, eu trabalhando no computador, porque eu fiquei um tempo sem olhar o computador por causa da cirurgia nos olhos, e aí tô cheio de coisa atrasada de trabalho, estava adiantando um pouquinho. E o que eu faço? Quando eu estou trabalhando muito ali,
eu tiro um tempo, levanto para esticar as pernas, escuto um pouco de música, eu estou trabalhando em casa, leio algo para dar um pause para o cérebro não congestionar por coisa de trabalho e ficar, né? Então, de vez em quando, eu vou lá e dou um tempo, mexo numa coisa, escuto uma música, leio um gibi dos que eu gosto, da Bonelli Editora, editada aqui no Brasil pela Mitos Editora, o Tex, outro que eu gosto muito, o Zago, né? E algumas coisas ainda da Marvel que eu acompanho, né? Acompanho ainda histórias do Homem-Aranha, embora não sejam mais como aquelas histórias clássicas de outrora. Acompanho também alguns personagens da DC Comics, eu ainda gosto muito do Batman, né? Então dou um pause, né? Lendo algo assim, ou leio um poema de um dos poetas que eu gosto, Fernando Pessoa, Cabi, Rumi, Olavo Bilac, Khalil Gibran, grandes escritores, e assim eu vou levando o dia. Eu então parei uma hora do trabalho e fui ler um pouquinho e escutar um pouco de música. E comecei a perceber, vindo de fora do apartamento, de outro nível, xingamentos espirituais, Otto. Que são, eu estou acostumado, ao longo do tempo, ajudando pessoas com desobsessão. De vez em quando, o obsessor que está junto com a pessoa não gosta que eu atuei e vem em cima, normal. Aí eu ajudo o obsessor também. Para mim, isso é serviço. Eu não vou ficar reclamando, tem um ataque extrafísico. Isso é café. Isso aí é arroz com feijão da vida de um médium. Por que um médium fica reclamando de ataque espiritual? Isso é normal. Você abraçou uma tarefa que não é fácil. E eu sou muito feliz com isso, né? E aí, de vez em quando, ao longo da minha vida, eu estou em casa e aí eu sinto um petardo energético, uma forma mental em forma de pedrada bater no campo energético do meu lado, do meu apartamento. Trabalho com energia, então o ambiente, e fora os mentores que dão a forcinha, o ambiente, felizmente, é bom, né? Então os caras arremessam petardos energéticos, Otto, que acaba batendo no campo energético, eu sinto vibrar. E aí eu sei que está tendo um assédio. Às vezes eu vejo os caras à distância. Eles não conseguem entrar, mas à distância mandam esses petardos. E aí, um deles, outro dia, eu vendo, né, ele falou assim, eu sei que a gente não consegue pegar você aí, mas é só para você saber que nós estamos de olho em você. Quer dizer, marcação de território. Isso eu entendo claramente, faz parte do serviço. E às vezes os caras mandam um xingamento de longe, aquilo espoca na sua mente, ou no chakra frontal ou coronário, um xingamento. Os caras te xingando, porque você está fazendo um trabalho de luz. Ou melhor, tentando fazer um trabalho de luz, tentando melhorar, tentando esclarecer. Você imagina, Otto, nesse meio materialista, falando desses temas aqui no ar há 25 anos, cara. E jogando conteúdo na internet, publicando livro, dando quantas palestras ao longo desses anos todos, em aberto, num meio que não é fantástico você chegar na Terra e falar de tema espiritual. A maioria não está dentro dessa vibe, nem aceita, ou não quer, ou não acredita. Isso é normal. É também, além dos ataques de trevas conscienciais para impedir a propagação de qualquer coisa boa. Isso acontece com qualquer pessoa. E aí, hoje de tarde, eu comecei a receber xingamentos na minha mente à distância. E é claro, eu não ligo, corto aquilo, penso algo melhor e aí sai dessa vibração. Mas eu notei. Por quê? Por causa da aula de ontem que eu comecei. Isso incomoda entidades que trabalham com obsessões coletivas, alguém clarear o tema da desobsessão. Isso acontece com o médium espírita, o cara da Umbanda que trabalha com descarrego, acontece com alguém da área hermética que cria campos de luz e joga para pessoas doentes. É normal, faz parte, né? E aí eu percebi de tarde, espocou um mantra dentro do meu chakra frontal, Otto. Om Namah Durgaye. Esse mantra fortíssimo, como se fosse para eu hoje me concentrar. E aí eu percebi que quando eu concentrava nesse mantra, me dava uma onda de prazer, de dentro para fora, uma energia legal. E eu senti o meu campo energético ficar mais forte ainda. Cheguei aqui na rádio, sentei ali e falei, deixa eu anotar um pouquinho do que rolou hoje de tarde, desse mantra. Quem sabe até fale nisso no programa hoje. E aí comecei a anotar. De repente, eu percebi uma presença no saguão da rádio. E eu estava com o iPod, o fone de ouvido, ouvindo música enquanto estava anotando. Eu cheguei aqui hoje 6h30, 1 hora antes. E essa presença feminina, energética, espiritual, que não se deixava ver, avançada, começou a projetar um conteúdo na minha mente. É um ser extrafísico da luz que opera dentro da vibração da Mãe Divina, com esse aspecto Durga, um dos aspectos da Mãe Divina dentro do hinduísmo. Uma entidade maravilhosa. E começou a projetar um conteúdo, eu peguei e anotei
o conteúdo e agora eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês. E antes ainda, só para ter uma ideia desse mantra, no contexto hindu, se fala muito da Mãe Divina, o sagrado feminino em forma de divindade. Cada povo e cada cultura tem sua maneira de ver isso. Se uma sociedade é patriarcal, ela vai falar Pai Divino, Pai Celestial. Se a sociedade é matriarcal, vai falar Mãe Divina. Agora, eu tenho certeza que Deus não é homem ou mulher, consciência, não é alto ou baixo, branco ou negro, homem ou mulher. Eu não tenho nem como imaginar como é o Senhor de todos os infinitos, todo o multiverso, tudo. Como é que eu vou imaginar que é um cara lá em cima? Eu não consigo entender assim. Então, não vou dizer que é homem ou mulher, mas eu entendo as culturas diversas, cada uma refletindo sua nomenclatura e maneira de ser, ao tentar sentir ou falar ou descrever o poder maior que está em todas as coisas. Falar o Deus ou a deusa, para mim, dá na mesma. Eu sei que é consciência cósmica. Isso é a minha visão, mas cada um tem a sua e tem que ser muito respeitada, né? Mas o que acontece? Dentro do contexto hindu, você fala de um poder absoluto Brahman, que se divide numa trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, criação, preservação e transformação. E cada um dos aspectos do divino, desses três, tem uma consorte em pé de igualdade. A esposa de Brahma, criador, Sarasvati, a deusa da cultura, da poesia, da arte. A esposa de Vishnu, o regenerador, o Hari, o poder de vibração do amor no universo, é a deusa Lakshmi, a deusa da abundância, da prosperidade, de abrir os caminhos. E a esposa do deus Shiva, o senhor das energias e dos yogis, é a Mãe Divina Parvati, né? Senhora da energia, da dança, da transmutação. E são aspectos do divino em forma feminina. E dentro do contexto, se eu falar Mãe Divina, alguém vai dizer a Mãe Divina gerou tudo e expressou em três formas: Sarasvati, Lakshmi e Parvati. E dentro desta cultura, o desdobramento de aspectos da Mãe Divina podem assumir outras formas. Por exemplo, no budismo tibetano, só para fazer analogia, a Bodhisattva Tara, do mantra Om Tare Tutare Turi Soha, um mantra muito bonito, que eu já comentei em outros programas, se divide em 21 taras, a tara branca, a tara verde, tara vermelha, cada cor e cada aspecto com uma característica. Por correlação, só para fazer um contraponto, no hinduísmo, cada uma das três expressões da Mãe Divina, Sarasvati, Lakshmi e Parvati, podem assumir algum aspecto. Então, a Parvati, esposa do Shiva, pode tomar um formato compassivo, amorosa. Uma seria o nome desse aspecto. Ela pode tomar um aspecto bem firme chamado Jagadamba, a Senhora do Universo. Pode ser também Tripura Sundari, a Senhora dos Três Mundos. Pode ser a deusa Kali, né, a Senhora do Tempo e das Transmutações. E pode ser Durga, a Mãe Divina Guerreira. O Otto, é quando o devoto que gosta da Mãe Divina sofre um assédio, há uma emanação da Mãe Divina como Durga, a protetora. Ela vem toda armada com espadas, tridente, chakra, que são rodas de luz, vem montada em cima de um tigre. E há um mito que conta ela é montada em cima de um leão também, mas na maioria das vezes é em cima de um tigre. Ela vem para proteger o devoto. Sabe o que me lembra, Otto? Por correlação, divindades protetoras guerreiras da Umbanda. E também em outras culturas também tem. Então, no hinduísmo, Durga é o aspecto da Mãe Divina protetora, guerreira, aquela que protege o devoto. Quer dizer, não mexe com meu filho. Ela chega e fala, estou toda armada para cortar o mal que vier. E o mantra dela, um deles é Om Namah Durgaye. Namah, ou Namaha, ou Namo, significa reverência ao poder supremo que você está chamando pelo nome. No caso, Durga. Namo, Namah ou Namaha. O Om entra em todos os mantras em sânscrito, é a vibração do eterno em tudo, a luz do todo que está em tudo. E quando é uma divindade em que você fala do sagrado masculino, se coloca Yah no final, Om Namah Shiva Yah. Agora, quando é o sagrado feminino, você coloca Ie ou Ai no final, Om Namah Durgaye. Esse é um dos mantras que pode ter variações, né? E então foi esse o mantra que veio na minha mente e plasmou ali na minha frente uma divindade, uma entidade luminosa que eu sabia que vinha dessa vibração de Durga, que é toda uma egrégora, a qual desde vidas anteriores que eu tenho no Oriente,
e que eu trouxe uma parte para cá nessa vida bem resolvido como brasileiro, adoro o Brasil, estou contente de estar por aqui, mas algumas coisas vieram do conteúdo hindu que eu trago para cá, harmonizo e equilibro como brasileiro que eu estou neste momento aqui na Terra. E aí ela passava um mantra de novo e me passou os contextos que eu quero mostrar aqui. São poucas coisas, mas eu acho muito legal. E ela me passou um exercício também, que eu não sei se eu vou conseguir explicar hoje aqui, porque eu ainda vou testar, né? Quem sabe no programa da semana que vem eu traga essa prática e ensine aqui. Eu vou estar fazendo um curso de hermetismo no sábado no IPPB, lotado, não tem vaga já há tempo, onde talvez eu já vá mostrar essa prática em primeira mão, mas aguardem que quinta-feira que vem, de alguma forma, ou eu trago ela inteira ou trago uma parte, porque quando eu recebo algo assim, Otto, eu vou testar em mim mesmo, para ver as condições para que adaptar didaticamente no meio humano onde eu estou para poder explicar. Porque aquilo vem como uma ideia, uma coisa, aí você tem que revestir da característica humana no meio onde você está. É a arte da didática, por isso eu dou palestra, sou comunicador, porque a habilidade de pegar conteúdos espirituais e trazer de forma humana, simples, natural, como eu sou, humano, normal, com qualidade e defeito. Não tem fantasia, aquilo ali é um ser iluminado. Eu, no caso, que iluminado, caramba! Simplesmente estou aqui na luta igual todo mundo. Entre trevas e luz, eu estou tentando melhorar. Agora, a parte espiritual me ajuda pra caramba. E sem ela eu estava lascado. E a minha grande alegria é isso, né? Então, ela me passou isso que eu vou te falar agora, tá? Podemos fazer um mantra para nos defendermos. Pode ser verbal ou mentalizado dentro dos chakras, como eu gosto, sem mexer a boca. Podemos fazer uma prece. E como é que alguém falaria para você, Otto, não faz a prece da boca para fora, faz de coração? Quer dizer, pode ser feita verbalizada ou com o teu coração, com a tua fé, com a tua luz internamente, né? Então, cada um tem seu jeito. E eu não estou dizendo para quem que a pessoa deve fazer uma prece. Cada um tem sua maneira de se ligar ao infinito do jeito que achar melhor. E aí, mantras e preces têm uma qualidade legal quando feito de coração, com entendimento, compreensão, sintonia, não como repetição, papagaiada ficar repetindo 1 milhão de preces, 1 milhão de mantras e achar que isso é o que vai proteger. E outra coisa, Otto, o que adianta uma pessoa que só pensa o mal fazer um mantra? Ela não vai ter proteção da luz de jeito nenhum, ela está cheia de treva. Então, olha o que ela passou para mim, o primeiro conteúdo. Diz assim: preces e mantras de nada adiantam se o coração acalentar trevas. E ela usou um nome, ela falou, isto é coração escuro. Otto, o que adianta uma pessoa de coração escuro em trevas, cheio de vingança na cabeça, cheio de tranqueira, ficar fazendo mantra tentando alcançar a luz ou uma iluminação, ou uma proteção? O obsessor que estiver perto dele atacando vem por sintonia, o mantra não vai cortar. Agora, um mantra, uma prece feito por alguém imbuído de amor e com um pensamento legal, vai melhorar. Mas o que ela colocou é, o que adianta alguém tentar fazer prece e mantra se o coração está carregando treva? A sintonia dela é de trevas, então ela não vai alcançar luz nenhuma. A outra coisa que ela passou, as espadas do discernimento cortam a cabeça da ignorância. E é claro que esse conteúdo, inclusive eu mesmo já vi e falo nas aulas, é o seguinte, ela vem plasmada cheia de espadas em várias mãos que ela plasma, como se fosse para proteção. E qual é a metáfora das espadas? A espada da luz e do discernimento corta a cabeça da ignorância, corta a cabeça do ego. Então, ela vem e fala, a espada na minha mão, ela é para cortar o mal dentro de você, que é o que está atraindo o mal que está vindo de fora, e ao mesmo tempo te proteger. Mas as espadas é para cortar tudo que empata a expansão da sua consciência. Então foi legal que ela falou isso, que é um conteúdo que já tem dentro do hinduísmo. E como é uma entidade ligada a esse conteúdo, ela acabou esperando isso de novo. Passou também o seguinte, movimentar as energias não é brincadeira espiritual. Significa pôr o prana é o sopro vital, a energia, significa pôr o prana em ação positiva pelo bem de tudo. Isso aqui foi fantástico, pessoal. Ela está dizendo, movimentar a energia, trabalhar chakras, energia com as mãos, o que quer que seja, não é uma brincadeira espiritual. Isso é muito sério e é legal quando a pessoa manipula energia e usando isso para irradiar coisas legais. E que isso é colocar o prana, a força vital, em ação,
pela consciência esclarecida. Não é só mexer um chakra, fazer um estado vibracional, mexer que você está protegido. Observa o que você pensa, o que você sente em tudo isso, né? Mexendo com a energia em forma de propagação de algo legal. Senão também fica você preso dentro do campo energético, fazendo vibração para lá e para cá, mas não sai da casca do seu ego, parecendo um tatu fazendo estado vibracional. O resto do planeta está todo fora. É só você e seu ego vibrando. Não, vibra, faz o estado vibracional e irradia logo depois numa assistência espiritual, que essa é a tarefa de quem mexe com essa área. Também me disse, o trabalho espiritual é muito sério e demanda responsabilidade e respeito pela tarefa abraçada. Isso aqui também é um conceito que eu mesmo tenho, e vocês que trabalham sério também. Isso não é uma brincadeira mística, gente. Isso é coisa séria. E quem abraçou a tarefa de trazer a luz na cara e dentro do coração para atravessar uma encarnação, vai precisar de respeito a essa luz e responsabilidade diante daquilo que abraçou. Muitas vezes abraçou antes de reencarnar e veio cá embaixo para realizar. Então, mantenha essa força, não deixa nada do mundo te tirar isso, não deixa nada desviar você do que você veio fazer. E você não é missionário, eu também não sou, não é anjo, eu também não sou. Você é um espírito encarnado dentro de um contexto espiritual, fluindo com esclarecimento, ajuda, crescimento e indo, e isso vai ser assim até o momento final, na hora que você e eu passarmos para outro plano, de volta para casa, mas com a tarefa bem cumprida, não como anjo, não como missionário, mas como espírito valoroso que desceu, trabalhou, estudou e se esforçou para melhorar. É isso, não tem nada a ver com ser missionário de algo, isso é uma fantasia do ego da gente. Nós estamos aqui com a grande chance de, com a espiritualidade, crescer, trabalhar, melhorar, e que na saída a gente esteja melhor do que na entrada. Entramos um dia na matéria. Quando a gente sair, vamos sair melhor, porque a gente aproveitou a encarnação para aprender um monte de coisa. Eu não sei vocês, não sei nada de cada um, estou dentro de mim mesmo. Mas a minha passagem aqui pela Terra, eu agradeço muito a Deus por isso, agradeço por estar trabalhando, a parte espiritual ter me iluminado a jornada. Eu não sou iluminado, mas o que eu estudo é muito legal. E isso aí está me dando uma vantagem enorme comigo mesmo, de atravessar consciente da espiritualidade essa vida. Não tem nada melhor, nada desse mundo pode me tirar isso, nem a morte, porque esse é estado de consciência que eu vou levar para o lado de lá, e eu espero que com vocês também seja assim, e que a luz dentro de você cada vez mais forte, nada desse mundo, pessoa, espírito obsessor, mestre, que ninguém te tire dessa vibe. Isso é você, sua consciência e o plano espiritual. Dentro de você, você sabe a verdade. Vamos lá. A história de cada um fica registrada no próprio campo energético. Gente, o que ela quis dizer? Que, reafirmando também tudo que eu sei, tudo que a gente pensa e sente está gravado no campo energético, que registra todo o nosso histórico de uma vida inteira, nossas quedas, nossos sucessos, nossa coisa bela, nossa coisa ruim, tudo. E o plano espiritual assim nos vê. À medida que a gente vai melhorando um pouquinho, vai melhorando a qualidade, diminuindo as trevas ao longo de muito tempo na Terra e em outros lugares. Mas você precisa pontificar isso dentro de você. Também passou, as mãos que projetam luz a favor dos outros são abençoadas. Claramente que as pessoas que passam luz, curadores gerais de qualquer área, estão fazendo um serviço muito bom, e que isso é visto espiritualmente sempre de forma muito legal quando é a favor dos outros. E finalizando, me disse, as chaves que abrem os portais espirituais estão no coração do próprio ser, como tivesse dentro do coração a própria sintonia que faz abrir os caminhos ao longo da vida, aqui ou em outro lugar. Já temos dentro disso, pelo esforço, trabalho, você acaba redescobrindo esse potencial dentro de você. E ela referendou para mim ali, telepaticamente, tudo espiritualmente, novamente o mantra Om Namah Durgaye, como uma coisa de autodefesa, mas não no sentido de, eu tô com medinho e tenho um obsessor ali. Não, faça o mantra por um trabalho, por discernimento, não por medo, tá? Você não tem que ter medo, você está encaixado na matéria, estudando, trabalhando, exonera o medo, trabalha em cima, vence a si mesmo. Eu estou percebendo algo, deixou vibrar uma energia legal, e hoje me deu vontade, Om Namah Durgaye. Não precisa mexer a boca. Você pode usar em qualquer chakra, mentalmente. Você, curador, curadora, está aplicando energia, aplica no chakra das mãos. Isso vai ampliar muito sua energia. E é claro,
É uma sugestão, não é obrigação de ninguém fazer nada disso que eu estou falando. Estou fazendo a sugestão para curadores e curadoras como uma forma de incrementar sua força espiritual. Om Namah Durgaye. Não estou criando muleta na sua mente para você depender de mantra. Eu estou sugerindo um recurso vibracional e energético que funciona há milênios dentro da atmosfera hindu e tem guardiões espirituais que vão te ajudar dentro dessa atmosfera. E assim é com todas as tradições e culturas, vibrações, egrégoras, e eu não estou preso a nada disso, eu não sou hindu, não sou brasileiro, eu sou um espírito, cidadão do universo, temporariamente como ser humano masculino aqui na Terra no momento. Então eu posso usar qualquer coisa, minha mente está livre para isso. Agora, hoje essa vibração vem muito forte, me reforçando a autodefesa, e agora eu estou compartilhando isto com vocês, e aí cada um possa pegar isso do jeito que sua própria consciência, seu nível entender, e é somente mais uma sugestão passada aqui em aberto, numa rádio, e é isso que não é comum, passar esse tipo de conhecimento em aberto. Então esse mantra Om Namah Durgaye, muito forte, não só para proteção, para mim me dá êxtase interno dentro, que é o que o hindu chamaria de Ananda, simplesmente um estado de bem-aventurança, de êxtase espiritual. Também em sânscrito utiliza-se a palavra sukha, que significa deleite, e aí você fala Sukhananda, o deleite da bem-aventurança. Isso é um estado de consciência, não tem como explicar para alguém de fora, é dentro de você, é nos teus chakras, na tua consciência. E hoje o mantra Om Namah Durgaye me trouxe essa vibração de novo, assim como tantas vezes ao longo da minha vida, com outras vibrações, e eu agradeço aqui em público essa presença espiritual elevadíssima que trabalha operando no sagrado feminino da Mãe Divina, Durga, a qual eu honro aqui nesse programa e agradeço falando claramente. Eu estou bem consciente do que eu estou projetando aqui para vocês, sentimento legal em tudo isso, e torço para que vocês também estejam muito contentes dentro de vocês, com o trabalho de vocês, o estudo de vocês, a espiritualidade que vocês amam, seja em que lugar for, honra mais isso, fica mais firme, pessoas vão te criticar, você vai ser atacado, e daí você já tem o principal, que é a luz dentro do seu coração, seu estado de consciência, e esse estado de Ananda, quem é que vai saber de fora que você está sentindo essa luz dentro de você, e isto numa vida com tanto problema, um planeta, uma humanidade dolorida com tanta coisa, você é capaz de carregar uma luz dentro que ajuda silenciosamente e ainda te deixa equilibrado mesmo no meio do caos. Não tem grana no mundo que pague isso, tem ninguém de fora que vai poder explicar o que você sente dentro, e o plano espiritual percebe claramente o que você tem dentro. E é isso que é o que o nosso programa representa, uma viagem espiritual, que não é somente saída do corpo, é a viagem por dentro de si mesmo, num estado de Ananda dentro de você, consciência legal, sentimento bom, alegria, e toca a bola para frente. Problemas existem aos montes, você vai perder alguém uma hora, e uma hora você vai embora, eu também, e é assim mesmo. Mas o que interessa é como é que você lida com tudo isso. Isso é tua consciência, tua espiritualidade, que não é o lugar onde você vai, mas o estado de consciência que você é. Bom, a criatura que está ali barbuda, aquela barba de porco-espinho, está me dizendo, fazendo um sinalzinho aí de que o programa acabou. Então é ele que acaba com o programa, mas vamos seguir a luz, ter paciência, amor e compreensão com esse porco-espinho chamado Tomás, que está ali dizendo que vai me cortar se eu não parar de falar, né, Tomás? Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo o programa, assistindo também no YouTube. Otto, que legal que você está aqui. Tomás, obrigado aí pela ajuda na parte técnica, e tudo de bom para vocês. Paz e luz.